já sabemos que podemos utilizar variáveis do tipo string em nossos programas. E nesse vídeo eu vou te mostrar o essencial, o mínimo que você precisa saber sobre strings para começar a aprender a programar em Python. Então, pega o seu café, puxa a sua cadeira e não sai daí. Fala AppDev, aqui é o Celso Kitamura, desenvolvedor de skills para Alexa, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre algumas operações básicas de manipulação de string em Python. A gente já viu o que é variável e tipos de variáveis. Se você ainda não sabe, dá uma olhadinha aqui. Variável é uma porção de memória do computador com uma etiqueta nele, que é o seu nome. E através do seu nome a gente consegue ler e escrever dentro desse espaço. A string é um tipo de variável que guarda uma cadeia de caracteres. Com esse tipo de variável a gente consegue manipular o texto que vai ser exibido para o usuário, seja ele vindo da base de dados, de um outro sistema ou que o próprio usuário informou, criando uma nova string. Como eu já disse em outros vídeos, a gente não precisa declarar a variável em Python. Então, para criar uma nova string, basta atribuir o valor à variável. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, e a gente está aqui no nosso ambiente online, né, Python. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Texto. Tá? Tem uma variável aqui chamada texto. Igual. E agora eu vou colocar um texto aqui dentro desta variável. Pronto. Então a gente precisa obrigatoriamente colocar o texto entre aspas, tá? Senão a gente recebe um erro. E agora, para delimitar esse texto, eu uso aspas simples ou aspas duplas, que nem eu fiz aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar aqui o texto 1 e uma outra variável chamada texto 2. E então, olha só, nessa variável aqui, texto 2, eu delimitei o texto com aspas simples. Tá? E o texto 1 com aspas duplas. Tá? Em Python você pode escolher usar aspas simples ou aspas duplas para delimitar o texto dentro de uma variável. Tá? A gente só não pode misturar os dois na mesma string. Né? Então vou fazer mais um exemplo aqui, ó, do que não pode ser feito. Então, eu não posso misturar aspas simples nem aspas duplas aí junto no mesmo cara, porque senão ele vai dar um erro depois na hora de compilar. Tá? E a dica que eu vou dar aqui para você é escolher um dos dois, ou aspas simples ou aspas duplas. Tá? Não fica misturando as duas no seu código, né? Ele fica confuso de ler e depois de algum tempo você nem vai entender direito o que se passa no código. Tá? Falo isso por experiência própria. Depois de uma semana sem ver o código, você já não lembra mais do que você fez. E como é que eu faço para colocar aspas no meu texto que está dentro da string? Bom, se você não usou um tipo de aspas para delimitar, você pode usar a outra dentro do texto, sem nenhum problema. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. E colocar aqui nesse texto, trocar o texto dele para Bom, então nessa variável aqui eu utilizei aspas simples para delimitar o texto, e aí eu posso utilizar aspas duplas dentro do texto sem nenhum problema. Tá bom? E agora você deve estar se perguntando, poxa, mas eu escolhi utilizar aspas duplas no meu delimitador, tá? De todas as strings aqui. Só que agora eu preciso colocar dentro do meu texto aspas duplas. Tem jeito? Pois bem, tem jeito sim. Tá? É só você utilizar uma coisa chamada sequência de escape. Tá? E como é que funciona isso? É só utilizar a barra invertida antes das aspas, que daí ele vai ignorar aquela aspa como sendo delimitador da string e vai incluir a aspa dentro do texto. Então vamos ver um exemplo aqui? Mas vamos utilizar esse exemplo que a gente acabou de usar aqui. Tá? Então vamos supor que aqui eu tivesse usado aspas duplas para delimitar o texto. E agora eu preciso colocar aspas duplas dentro do meu texto também. Tá? Vocês viram que aqui ele já ficou marcado
né? Porque ele está utilizando aspas duplas como delimitador, então ele acha que a string termina aqui, né? E o que vem aqui depois é uma outra string, tá? Então para isso a gente faz o quê? A gente usa a sequência de escape, que é uma barra invertida aspas duplas, tá? E faz a mesma coisa aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai considerar essa aspas que vem depois da barra invertida parte do texto. Legal? Então vamos imprimir isso aqui, ó, para vocês verem como é que fica. Print texto 1. Então, vamos mudar aqui. Tá vendo? Aspas duplas faz parte do texto, né? Ele não está sendo utilizado para delimitar a string. Tá? Bom, e se eu uso uma barra invertida para incluir as aspas, como é que eu faço para incluir uma barra invertida no texto? Tá? Para isso a gente utiliza uma outra sequência de escape, que é duas barras invertidas. Então uma barra invertida para dizer que eu estou utilizando uma sequência de escape, e a segunda barra invertida para dizer que essa barra invertida faz parte do texto. Vamos rodar esse cara aqui para ver, ó. Olha lá. Então ele está mostrando só uma das barras invertidas, né? Porque a outra ele utiliza para reconhecer essa sequência de escape. E existe uma outra sequência de escape para a gente incluir uma quebra de linha no texto, que é o barra invertida N. Então vamos trocar aqui o texto só para vocês verem um exemplo. Este texto está na primeira linha. Ponto. Agora eu vou inserir uma quebra de linha aqui, ó. Barra invertida, N, e continua o texto. E este na segunda linha. Ok? Eu vou rodar esse cara aqui para ver. Vendo que ele inseriu uma quebra de linha no texto. Então parte do texto está na primeira linha, parte do texto na segunda linha. Eu tenho várias sequências de escape, né, dentro do Python, mas o que você precisa estar em mente aí são 4 delas, né, que são as mais utilizadas, que é o barra invertida aspas simples, para você incluir aspas simples dentro do texto, a barra invertida aspas duplas, para você incluir aspas duplas dentro do texto também, a barra invertida duas vezes, para você incluir uma barra invertida dentro do texto, e a barra invertida N, para quebrar a linha, né, uma nova linha. Tá, existe ainda o barra invertida R para o retorno de carro, que é o carrege return, contra a barra T para o tab, barra invertida B para o backspace, barra invertida F para o form feed, barra invertida 3os para octal, barra invertida XHH para hexadecimal. Né? Não se preocupa muito aí com essa lista de sequência de escape, porque no final das contas a gente acaba utilizando mais as 4 primeiras aí, que é o aspas simples, aspas duplas, barra invertida e nova linha. Principalmente para mostrar mensagem para o usuário, né? A gente costuma quebrar as linhas ali para facilitar a compreensão do que está acontecendo. Ok? Então vou voltar aqui. Bom, e para terminar essa aula de string essencial em Python, vamos ver concatenação de strings. Tá? A palavra concatenação quer dizer colocar junto, juntar. E para juntar duas ou mais strings, a gente utiliza o operador mais. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo na tela? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui. Vou apagar esse cara aqui. Digitar o primeiro texto. Primeiro, vírgula, espaço. Agora vamos criar uma outra variável chamada texto2, com outro texto dentro dele. E agora, uma terceira variável chamada texto3, que vai ser a junção de texto1 com texto2. Tá? Apesar de a gente estar utilizando aqui o nosso operador aritmético mais, né, ele não vai tentar somar essas duas variáveis aqui. Né? Ele vai concatenar, ou seja, vai juntar uma na outra. Tá? E para isso a gente vai ver o exemplo funcionando aqui. Ó.
imprimindo o texto 3. Então vamos rodar aqui, ó, para vocês verem. Então ele considerou ali o primeiro e o segundo como se estivesse num texto só, né, que é o texto 3. Ok? E a gente também pode misturar variáveis com texto puro. Então vamos refazer aqui esse exemplo. Este texto. E agora aqui na hora de concatenar, vamos incluir um cara aqui a mais. Um texto puro. Ó. Pronto. Vamos rodar aqui para ver. Olha lá, este é um texto. O este veio do texto 1. O E1 é um texto puro, que eu estou incluindo ali dentro aqui da concatenação, né? E texto vem aqui do texto 2. Ok? Então vamos voltar aqui. Bom, e agora chegou a sua vez. O desafio de hoje ele é bem simples, tá? Crie um programinha que peça aí o nome do usuário e imprima na tela uma saudação para ele. Bem-vindo e o nome do usuário. E a gente acabou de ver o essencial. O mínimo que você precisa saber sobre strings para começar a aprender a programar em Python. E olha quanta coisa a gente aprendeu em poucos minutos aqui. A gente aprendeu a criar uma nova string, a utilizar aspas simples e aspas duplas, as sequências de escape para colocar caracteres especiais dentro do nosso texto e como fazer para concatenar strings. Tá? E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero, que está gratuito aí por tempo limitado. Tá? Ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar aí todo o caminho das pedras para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. O link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Alexa, abra a palavra sinais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida Dá um joinha nele e no vídeo, aproveite para se se inscreve inscrever no canal. ativa as Não se notificações esqueça para de ficar sabendo ativar das as novidades notificações e para ser compartilhe esse vídeo avisado com seus quando um amigos. novo vídeo sair. E é isso aí. Até a próxima!